palavra, da sua vida nessa noite, da minha vida. Eu vou pregar sobre o tema: nessa batalha somos mais do que vencedores. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios 6, a partir do versículo 10. Efésios 6, a partir do versículo 10. Depois de Gálatas, antes de Filipenses. Gálatas fica depois de 1ª e 2ª Coríntios. Efésios 6, isso, a partir do versículo 10. Isso, a armadura de Deus. Todos acharam? Diz a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder de ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue ou carne, e sim contra principado, potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingivos da verdade, vestivos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis do inimigo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Só até aí. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero nessa noite, ó Pai, te apresentar, Senhor, esse momento da palavra, Pai. Peço mais uma vez um instrumento em tuas mãos, Senhor. Venha me usar nessa noite, Pai. Que a palavra não seja minha, mas a palavra seja tua, Pai. Seja uma palavra do teu coração. E peço que os corações aqui estejam preparados, ó Deus, para receber aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Peço a Deus que tire tudo que possa estar tapando os ouvidos espirituais dos teus servos, Pai, para que não escutem a tua voz. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Semana eu fui buscando do Senhor e o Espírito Santo me incomodou muito quanto a essa palavra. Falar sobre batalha espiritual. Nós já falamos aqui algumas vezes e eu tenho certeza que nessa noite, algumas coisas que eu vou falar, talvez você já ouviu, mas vai ter muitas coisas que o Espírito Santo vai ministrar no nosso coração de uma maneira diferente. Então que você fique com o coração, fique com atenção, porque devemos prestar muita atenção quando Deus está falando conosco. Aí está em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a minha voz. Sabe o que quer dizer? Que nós temos que prestar atenção quando Deus está falando. E nós lemos aqui, talvez o principal passagem que fala sobre batalha espiritual, que é Efésios 6. E o que nós temos que saber nessa noite, que todos nós, quando recebemos o Senhor Jesus em nossos corações, nós passamos a fazer parte dessa batalha que é invisível, mas real. É uma batalha espiritual. E é uma batalha que o inimigo, ele não se cansa. Você vai vencendo, você vai lutando, ele não se cansa. Nós ouvimos um louvor, cantamos um louvor que diz: nunca pare de lutar. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. E quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós entramos nessa guerra, e a Bíblia diz que nós não podemos em momento nenhum parar de lutar. Aí de repente você pode falar: pastor, então não quero me meter com isso. Então quer dizer, eu recebo o Senhor Jesus e começa a vir lutas sobre a minha vida? É isso que acontece.
Mas eu prefiro muito mais ser um lutador, um guerreiro de Deus, do que ser uma vítima do inimigo. Você tem duas posições que você pode ser: ou você é um guerreiro, um valente de Deus, ou você é uma vítima do inimigo. Nessa guerra não tem meio termo. Então, é isso que você tem que saber, que ou você é vítima, ou você é guerreiro. Outra coisa, nosso inimigo, nós aqui não costumamos falar, mas também não temos problema para falar, porque a Bíblia fala. Nosso inimigo é o diabo. Tem gente que quando vai falar, tem medo de falar, mas não temos que ter medo, é o nosso inimigo. A Bíblia diz que o nosso inimigo é o diabo e os seus anjos. Os anjos que se refere aqui são os demônios, são demônios, anjos caídos. E nós vamos analisar esse texto que nós lemos. A primeira coisa que eu encontro nesse texto, e foi algo que, se vocês repararam, a oração da nossa irmã Denise, ela citou duas partes desse texto: fortalecei-vos na força do seu poder e a armadura de Deus. Ela citou essas duas coisas que tem no texto, na oração que ela fez aqui antes. A primeira coisa que nós temos que ver nesse versículo: fortalecei no Senhor, na força do seu poder. Vou fazer uma pergunta para vocês, não precisa responder alto, pode responder para assim: quem é mais forte, você ou o inimigo? Muitos vão pensar: eu sou mais forte. Quem era mais forte, Davi ou Golias? Quem é mais forte, eu ou o inimigo? É o inimigo. Quem era mais forte, Davi ou Golias? Golias. Quem era mais preparado para a luta, era Davi ou Golias? Era Golias. Mas o que nós temos que entender, então, que para nós vencermos essa batalha, nós temos que nos fortalecer em quem? No Senhor. É nele. Sabe por quê? O nosso Deus é muito mais forte, infinitamente mais forte do que o inimigo. Então Davi, ele venceu Golias porque ele se fortaleceu no Senhor. Ele pegou aquela luta e disse: Deus, a luta não é minha, eu estou indo enfrentar. Mas ele foi o quê? Na força do Senhor. Tanto é que ele chegou para o gigante e falou: você vem contra mim com escudo, com lança, com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então nossa força vem do Senhor. Nós nos fortalecemos em Deus. Aí você pergunta para mim: pastor, como eu posso me fortalecer? Eu vou colocar algumas coisas aqui que o Espírito Santo colocou no meu coração. Uma é ir na igreja. Ah, pastor, eu indo na igreja, com certeza quando você vem na igreja, você se fortalece no Senhor. Quem é que não se sente fortalecido quando vem para o culto, quando vem para a igreja? Muitas igrejas, eu fiquei triste essa semana, foi na sexta-feira, de saber que uma igreja que tem 35 anos, 34, 35 anos, está fechando as portas essa semana. Por quê? Porque a igreja, é pandemia, vamos fechar as portas da igreja. Quando passar a pandemia, nós abrimos. Aí os crentes ficam em casa e sabe o que acontece? Vão ficando fracos, cada vez mais fraco, cada vez mais fraco. Não adianta, pastor, pode deixar que eu fique em casa e consigo. Alguns conseguem, mas poucos conseguem se fortalecer em Cristo sem vir para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos na casa do Senhor. Aquele lugar de comunhão, aquele lugar que o Senhor falar com você. Pode falar em casa? Pode, mas o lugar próprio é esse aqui. Eu posso comprar carne em outro lugar sem ser o açougue, mas o lugar próprio de comprar carne é onde? É no açougue. Lugar próprio de eu comprar remédio é onde? É na farmácia. De repente no mercado vende lá um Dorflex, alguma coisa, mas o lugar próprio é o quê? É a farmácia. O lugar próprio de nós sermos fortalecidos pelo Senhor é na casa do Senhor. É isso que nós temos que entender. Então, uma das formas, como nos fortalecer, não indo na igreja. Outra forma de nos fortalecer, para mim uma das principais, mas simplesmente pouco, é viver uma vida de oração. Você não sabe como orar, fortalece
a sua fé, como te fortalece. O diabo, o inimigo, ele não tem medo de cargo, de posição. Ah, aquele lá é pastor, eu vou ter medo dele. Mas ele sim tem medo de um crente que tem vida de oração. Você não sabe, é importante. E as reuniões que dá menos gente, é reuniões de orações. E não é só aqui, é em todos os lugares. Eu quero ver pode ter. E se tiver, eu aplaudo. Um lugar que é reunião de oração fique cheio. Pelo menos em 36 anos que eu conheci o Senhor Jesus, eu nunca vi culto de oração lotado, cheio. Eu nunca vi. Se alguém viu, oh, glória, me avisa, porque eu vou ficar muito feliz de saber. Mas nós temos que saber a necessidade. Nós temos que ter uma vida de oração, de buscar a face do Senhor. E o inimigo, quando ele vê um crente que ora, que busca a face do Senhor, ele diz: com esse daí vai ser difícil de eu vencer. E é difícil de vencer mesmo, meu irmão. Aquele crente que ora. Outra forma de nos fortalecermos no Senhor é lendo e ouvindo a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus nessa noite, você está sendo fortalecido. Você pode até não perceber. Você pode até não perceber, mas você está sendo fortalecido pelo Senhor. Deus está fortalecendo você nessa noite. Para quê? Para lutar contra o inimigo, para viver a vida cristã. Ah, pastor, mas é só quando eu ouço? Não. Quem é que tem uma Bíblia? Levanta a mão. Eu não reparei, mas eu acredito que quase todos levantaram a mão. Você sabia que você tem algo na sua casa que você pode abrir, você pode ler, você pode se fortalecer no Senhor? Você pode se fortalecer através da palavra, meu irmão. Então, você tem que pegar a sua Bíblia, começa a se alimentar da palavra todo dia. Isso aqui é alimento. Essa Bíblia, a palavra de Deus é alimento. Então, se é alimento, quem é que se alimenta uma vez por semana? Tem alguém aqui que se alimenta uma vez por semana? Eu acredito que não. A mesma coisa é a palavra de Deus. Nós nos alimentamos uma vez por semana. Nós nos alimentamos todos os dias. Então, que você possa verdadeiramente se alimentar todos os dias, porque isso vai fazer você se fortalecer. Outra forma de nós nos fortalecermos no Senhor é através da adoração. Quando nós adoramos ao Senhor, nós nos fortalecemos em Deus. Sabe, Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Você seja um adorador, meu irmão. O inimigo, ele não gosta. O inimigo, quando ele vê um verdadeiro adorador, aquilo incomoda ele. E o motivo principal de estarmos aqui nessa noite, eu não sei qual o propósito do seu coração, mas que seja esse, não é receber bênção do Senhor. Você vai receber bênção do Senhor de estar aqui hoje? Vai. Eu creio que cada um que está aqui nessa noite vai ser abençoado pelo Senhor. Mas o motivo principal de estarmos aqui tem que ser adorar o nosso Deus. Esse seja o principal motivo de você estar aqui. O inimigo, ele olha e diz assim: olha, aquele crente vai lá, só quer saber de adorar. Outra coisa, para nós nos fortalecermos, é a nossa fidelidade ao Senhor. Eu sempre digo que fidelidade é o que sustenta qualquer relacionamento. É fidelidade que sustenta o relacionamento entre casal, é a fidelidade que sustenta o relacionamento entre amigos, entre irmãos, e principalmente a fidelidade que sustenta o nosso relacionamento com Deus. Fidelidade é o que? A fidelidade, pastor? É você ser fiel, é você poder confiar na pessoa. Você ser fiel é você saber que se você precisar da pessoa, você pode contar. É você ter compromisso, meu irmão. Nós precisamos, para nos fortalecermos em Deus, nós precisamos ter compromisso com Deus.
Muitas pessoas não querem compromisso. Não, eu quero ir na igreja, mas eu não quero me envolver. Gente, com Deus tem que se envolver. Se quer servir a Deus, simplesmente quer vir à igreja, tudo bem. Mas se você realmente quer viver um relacionamento com Deus, você tem que se envolver. Tem que dizer: Senhor, eis-me aqui, como disse Isaías. Pode contar comigo, Deus, para tudo. Eu acredito que a maioria dos irmãos tem esse pensamento: Senhor, pode contar comigo para tudo, para o que deve é. Palavra continuando. Primeira parte, devemos nos fortalecer em Deus. A segunda parte fala para nós ficarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quem fala isso é o versículo. Astutas ciladas do diabo. Por que astutas? O inimigo, ele procura estratégia para tentar te vencer. Ele vai lá, ó, tenta, ó, deixa eu ver como eu vou vencer o pastor Rogério. É assim que ele faz. Ele vai lá armando estratégia. A forma que ele age com um, ele não age com o outro. A forma que ele ataca um, ele ataca diferente o outro. Aí você pergunta assim: pastor, e quem é que o inimigo se levanta? Quem é que o inimigo ataca? Eu já falei aqui: aqueles que servem ao Senhor. Sabe o que a palavra diz em Lucas 11? Não precisam abrir. Se referindo ao inimigo. Diz que existe um valente que tem sua casa e tem o seu armamento. E tem ali dentro de sua casa, ele tem o quê? Seus bens. Quem é o valente? Jesus fala se referindo ao quem? Ao inimigo, ao diabo. Quem é os bens? Quais são os bens do diabo? Vidas que ainda não conhecem o amor de Deus. Aí o próprio Jesus disse: até que se levanta o mais valente do que ele. Quem é o mais valente do que ele? Jesus. Vai lá, toma seu armamento, tira a sua armadura e recolhe os despojos. O que é despojo? As vidas que estavam servindo a ele. O que você quer dizer, pastor? Aqui eu estou falando de armadilha. Alguém já botou armadilha para um passarinho preso numa gaiola? Alguém botou? Já viu? Eu vou botar armadilha para tentar pegar um passarinho dentro da gaiola? Não. Você põe, está preso. O que eu quero te explicar é o seguinte: é o que o Senhor Jesus explicou sobre o valente e não valente. Tem vidas que estão presas. Precisa se levantar com quem já está preso. Ele não precisa armar armadilha com quem já está preso. Eu já fui um prisioneiro do inimigo. Hoje eu sou um adversário. Você já foi um prisioneiro do inimigo. Hoje você é um adversário. Inimigo, ele é meu e de quem está preso, porque ele não tem amigo. O diabo só tem inimigo. Mas antes eu era prisioneiro. Então ele não precisava armar armadilhas para mim, porque eu já estava preso. Pois eu sou livre em Cristo Jesus. Se o Senhor vos libertar verdadeiramente, sereis o quê? Livres. Nós somos livres. Mas nós somos o quê? Mas não somos mais prisioneiros. Nós somos o quê? Adversários. Então, vai jogando armadilha para nos derrubar, para tentar nos vencer. E como são essas armadilhas? Existem essas tentações. Todos nós somos tentados. E a palavra de Deus diz que você não vai deixar de ser tentado. A palavra de Deus não pede para o Senhor nos livrar das tentações. Mas a palavra nos ensina a orar para que o Senhor nos livre das tentações e nos livre do mal. Jesus foi tentado. Todo aquele que serve o Senhor é tentado pelo inimigo. Mas a Bíblia diz que não vai vir tentação sobre a tua vida maior do que as tuas forças. Então, quando o inimigo lança uma tentação para você, peraí, só pode lançar aquilo que o meu servo, aquilo que o meu filho consegue suportar.
Então não tem aquela, veio a tentação, era maior do que eu. Não é maior do que você. Se você caiu, é porque você deixou. As nossas tentações não são maiores do que nós. E ele vai procurando, quando ele vai lançar tentações, ele procura o nosso ponto o quê? Fraco. Ele olhou para Davi e disse, qual é o ponto fraco de Davi? Já sei qual é. Davi estava no terraço, a moça tomando banho lá embaixo, a mulher casada, esposa de um dos seus generais. Sabia que o ponto fraco de Davi era o quê? O inimigo sabia que o ponto fraco de Judas era o quê? Dinheiro. Pastor, mas meu ponto fraco não é mulher, não é dinheiro, mas você tem um ponto fraco que o inimigo ele vai te analisando. Tanto é que o Senhor chegou para Jó, para o diabo e disse, observaste meu servo Jó? Porque o inimigo ele nos observa, para até perceber qual é o nosso ponto fraco. Então uma das armadilhas que ele joga é a tentação. E o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que suportar. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que vencer, orar, vigiar. Verdade. Coisa. O inimigo tenta, além de lançar tentações como armadilhas, e tenta abater as nossas forças espirituais. Como ele faz isso? Que o Espírito Santo ministrou no meu coração, roubando a palavra. Como ele roubar a palavra é como? O Senhor Jesus deu o exemplo disso, que a semente, que a palavra é lançada dos nossos corações. E se os nossos corações for como aquele caminho duro, o que acontece? A semente cai ali, não acontece nada. Vem os passarinhos, toma aquela semente e leva. Rouba a palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus se referiu na interpretação, passarinhos representam quem? O diabo. E como acontece de roubar a palavra? Eu estou pregando aqui. Se você vai e dorme e cochila, sabe o que está acontecendo? Está vindo um passarinho, que é o diabo. O diabo está vindo e está roubando a palavra do teu coração. Isso que acontece. Você se distraiu, a pregação, Deus está falando aqui, mas você está com as preocupações lá fora. Sabe o que está acontecendo? O inimigo está roubando a palavra do teu coração. E se você não se alimenta, sabe o que acontece? Você fica fraco. É assim que acontece. Eu já contei aqui na igreja, mas nunca contei na frente da minha mãe. Pois ela está aqui. Eu me lembro que uma vez eu estava no quarto, nós morávamos, eu era pequeno ainda. Eu estava no quarto, nós morávamos no quarto andar. Eu me lembro que minha mãe trouxe a comida, prato de comida. Vai falar, filho. Mas era uma coisa que eu não gostava. Quando ela saiu do quarto, eu abri a janela e eu não fazia isso todo dia. Uma criança disse que eu vou apanhar depois. O vida é bom. Imagina se eu fizesse isso todo dia. Ia ficar fraco. Minha mãe ia falar, e apesar que eu era muito magro, né? Parece que o povo antigamente era mais magro. Os jovens hoje são mais fortinhos, mais gordinhos. Os jovens na nossa época, pode ver foto antiga de qualquer pessoa. Tudo chupadinho, né? Tudo magrinho. Aí você vê o jovem tudo fortalecido, né? Mas o jovem naquela época pode ver foto antiga. Você não vê ninguém, não vê jovem forte. Só vê jovem magrelinho, né? Acho que a gente enrolava e não comia, porque era tudo assim. Mas o que eu quero falar, para bater nossas forças espirituais, é roubando a palavra. Muitas vezes colocando dúvidas e críticas. Às vezes, sabe o que acontece? A palavra está sendo ministrada e o diabo começa a ministrar no teu coração dúvidas sobre aquilo que está sendo pregado. Não foi isso que a serpente, Satanás, fez com Eva? Vem cá. Primeiro ele falou, não foi isso, Deus não falou isso, porque Deus nada tinha falado e falou para Eva. Não foi isso não. Aí depois ele pegou o que Deus tinha falado para Adão
Colocou nada? Não, não liga não. Isso daí que ele está falando não vai acontecer não, você não vai morrer não. E é isso muitas vezes que o inimigo quer, lançar dúvidas no nosso coração. Outra coisa, para trazer, abater as nossas forças, ele traz cansaço e desânimo espiritual. Tem muitas pessoas que estão cansaço espiritual. Cansaço físico todo mundo conhece, né? Quem aqui nunca ficou cansado? Trabalhou o dia todo, chega em casa, ó, no sofá, está morto. Mas existe o cansaço espiritual, se nós deixarmos, ele domina o nosso coração, tanto cansaço físico como espiritual. E outra coisa que o inimigo usa, está usando como armadilha, heresia. Gente, eu nunca vi um tempo tão grande de heresias. Quantas heresias sendo pregadas, gente. Tem gente que fala assim, pastor, eu ouço tudo na internet. Cuidado, que tem muita heresia. Tudo que fugir daqui, tudo que for além disso daqui é heresia. Eu já falei para os irmãos, se algum dia eu pregar alguma coisa que fuja disso daqui, pode chegar para mim, pastor, isso daí vai contra a palavra. Pode falar. O evangelho não precisa de nada mais. Hoje nós estamos vendo aparecendo um novo evangelho, as pessoas estão trazendo um novo evangelho. Eu já ouvi pessoas falando assim, esquece tudo que você aprendeu até agora. Esquece, o que você aprendeu até agora deixa para trás. A partir de agora, aprende tudo de novo. Porque o evangelho mudou, o que eu aprendi até hoje não vale nada. Gente, o mesmo evangelho, que talvez de 100 anos atrás, de 1000 anos atrás, é o mesmo, gente. Não, mas você pode continuar, mas o que eu estou falando é o seguinte, não pense, uma nova revelação. Que nova revelação, meu irmão? A revelação já está dada, a palavra de Deus é revelação de Deus para as nossas vidas, e hoje tem sido pregado heresias. Continuando, contra quem é nossa luta? Eu queria que você agora pensasse em alguém que você não gosta. Não fala? Tá? Pensa agora, alguém que você não gosta. Esse daí não é brincadeira não. Esse eu não gosto. Eu acredito que alguns pensaram, eu não sou santo. A Bíblia diz que todos os servos de Deus são santos. Não é porque eu sou perfeito, não. Mas não tem ninguém que eu não goste. Mas já teve. Eu pedi para o Senhor tirar do meu coração, até por causa dessa palavra que diz aqui. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e assim por diante. Eu quero te falar o seguinte, meu irmão, seu inimigo não é quem você pensou. Nosso inimigo é o diabo, o nosso adversário. Que nesse momento você possa chegar àquela pessoa que você pensou, você falar, agora, essa pessoa não é a minha inimiga. Talvez não é para você caminhar junto, mas é para você chegar a ele, inimigo. Posso ter raiva dessa pessoa. E você liberar esse perdão agora. Nosso inimigo, nós sabemos quem é. Meu esposo é meu inimigo. Olha, estou quase me separando. Seu esposo não é seu inimigo. Seu patrão não é o seu inimigo. O seu filho não é o inimigo. Seu vizinho não é aquela pessoa que já aprontou, já me traiu. Não é o teu inimigo. A palavra diz que o nosso inimigo é Satanás. E para continuar, portanto, vista toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Se as nossas lutas são espirituais, nossas armas têm que ser carnais? Não. Se as nossas lutas são espirituais, as nossas armas têm que ser o quê? Espirituais.
Nós vemos vários exemplos, embora o povo no Velho Testamento passavam por lutas naturais, eram lutas aqui mesmo. Mas mesmo assim, eles lutavam com armas o quê? Servos de Deus, armas espirituais. Lembra de Davi? Eu falei de Davi. Lembra quando Davi foi enfrentar Golias? Saul chegou para Davi e disse assim, ó, põe a minha armadura, como você vai lutar com esse gigante? O gigante estava todo com armadura, Golias estava com armadura, estava com armas. Saul disse assim, põe minha armadura. Davi olhou para Saul, viu o tamanho, olha só, eu tenho 1,70 m, você tem quase 2 metros. Como eu vou botar sua armadura? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Davi é baixinho. Saul, a Bíblia diz que ele chamava tanta atenção à altura dele, ele não era alto igual Golias, mas ele devia ter mais ou menos 2 metros de altura. Mas Davi, não vou. Aí a Bíblia diz que Davi vai lá, pega umas pedrinhas, pega o seu alforje, que é aquela bolsa de couro, pega uma funda. Quem olhou para ele disse, ele é louco. Mas aquelas armas ali tinham mais significados espirituais, eram armas espirituais, porque Deus, ele age assim. E Davi foi dessa forma para atacar. A mesma coisa nós podemos ver Gideão contra os midianitas, um grande exército que não tinha nem como contar. Gideão tinha um exército menor, mas com milhares de soldados. Aí o Senhor diz assim, olha, tem muita gente. Se você vencer com esse exército, você vai achar que foi pela força do exército. Então vamos diminuir. E ele foi para a guerra com o quê? Com 300. Para poder ver que quem estava dando o livramento, quem estava vencendo aquela luta era o Senhor. Então, meu irmão, lute a sua guerra com armas espirituais. E a Bíblia cita algumas coisas aqui. A Bíblia fala entre as armaduras, fala sobre o cinto. O cinto o soldado usava, não era um cinto igual o meu, que o meu, de couro. O cinto era de ferro mesmo. E o cinto era para quê? Ficava entre a couraça e o restante da armadura. Porque para tapar o quê? As brechas. Então, numa guerra contra o inimigo, nós não podemos deixar o quê? Brechas. O inimigo, ele procura as brechas. Muitas vezes nós temos atitude em nossas vidas que são brechas para o inimigo atacar. Às vezes você parece que está todo protegido e o inimigo vai lá e acha o quê? Brecha. O que é a brecha? A brecha pode ser um sentimento de mágoa, a brecha pode ser um vício, a brecha pode ser alguma coisa na tua vida que o Senhor está dizendo, olha, tem que tapar essas brechas. Não pode deixar essas brechas. O inimigo, ele, então, a primeira coisa que fala é o quê? Põe um cinto, vamos acabar com as brechas. A segunda coisa que fala, põe o quê? A couraça. O que era a couraça? É que protegia o peitoral e as costas. Se você olhar hoje, seria o colete dos policiais, né? E o que nós trazemos para o lado espiritual? Proteger o nosso coração. A palavra de Deus fala, entre todas as coisas que nós devemos guardar, guarde o teu coração. Muitas vezes nós queremos guardar tanta coisa, nos preocupamos de guardar tantas coisas. Às vezes bens, né? Você tem um carro, quer logo fazer um seguro, quer ter isso. Muitas vezes não lembramos que temos que guardar o nosso coração. Esse coração que um dia foi alcançado pelo Senhor. Ezequiel 36 diz, dar-vos-ei um novo coração. Esse coração que você tem hoje, Deus te deu quando você se tornou nova criatura. Dar-vos-ei um novo coração e um espírito novo, porém, dentro de vós. Então esse coração novo que o Senhor deu, nós temos que guardar. E não podemos deixar o inimigo tocar, porque esse coração não é dele. Nosso coração é de Deus. Outra coisa que fala na armadura são calçados. Calçados era para quê? Meus pés. Imagine um soldado que não consegue andar. Irmão, o que mais o inimigo quer é que você não caminhe com Deus, que você não ande com Deus, porque sabe que quando você anda com Deus, você agrada o coração do Pai.
A Bíblia diz que havia um homem chamado Enoque. A Bíblia diz, Enoque andou com Deus, e Deus foi lá e fez o quê? O arrebatou. A Bíblia, quando fala de Noé, fala, homem reto, justo, irrepreensível, e que andava com Deus. E o inimigo quer tentar botar armadilha para que você não ande com Deus. Ele vai tentar fazer os ataques para te ferir no teu andar, para você ter dificuldade de andar com Deus. Mas eu profetizo sobre tua vida que você vai sempre caminhar com esse Deus maravilhoso. A quarta parte dessa armadura diz o escudo. O escudo muitas vezes nós encontramos no Salmo 91, sempre não, em todos os salmos, cita no que o nosso escudo é quem? É o Senhor. Todos os salmos que você fala de escudo, fala que o Senhor é o nosso escudo. Mas se você for no Salmo 91, diz que o Senhor é o nosso escudo e o nosso pavês, o nosso broquel. O que era broquel? O escudo é esse que você conhece, do braço. Já broquel é aquele que pega o corpo inteiro. É o Senhor que se coloca à nossa frente na hora da luta. Meu irmão, o Senhor se coloca ali, eu estou aqui, o inimigo vem me atacar. O Senhor se coloca na minha frente e diz, para tocar nele, você tem que tocar em mim primeiro. Para tocar no meu cérebro, primeiro você tem que passar por cima de mim. E é possível? Então eu tenho que colocar o Senhor como o meu escudo, o meu broquel. Depois vem o capacete. Para que serve o capacete? Para proteger a mente. Eu sempre digo uma coisa, o principal alvo do inimigo é a nossa mente. Ele lança dardos inflamáveis contra a nossa mente. Eu já expliquei aqui, não é normal do nada, sem motivo você vir tristeza no teu coração. Tem pessoas que do nada, pastor, eu estou triste, vem cá, o que aconteceu? Não aconteceu nada, mas eu estou triste. Sabe o que é isso? É dardo inflamável do inimigo que foi lançado na sua mente. Ah, pastor, eu estou depressivo, eu estou angustiado. Qual o motivo? Não tem motivo. É dardo inflamável lançado pelo inimigo. Então, o capacete da salvação. Proteger o quê? A nossa mente. E para terminar, entre o armamento está a espada. Em tudo que nós falamos, a espada, ela é a única arma de quê? De ataque. Você reparou que tudo que nós falamos era de defesa? Era a couraça, era o cinto, era o broquel, é o capacete, tudo era arma de defesa. Mas agora entra uma arma de quê? De ataque. E sabe como nós podemos atacar o inimigo? É vivendo, diz que é através da espada. Sabe o que é a espada? É a própria palavra. É através da vida. Não é conhecer a palavra, mas é viver a palavra. Você usar, desembaiar essa espada, é quando você vive a palavra de Deus. Isso é espada contra o inimigo, meu irmão. A Bíblia não foi feita para você ler e conhecer apenas, mas é para ler, conhecer e viver a palavra. Então, essa é a espada. A palavra diz, devemos dar essa armadilha para resistir ao inimigo no dia mau. O que é o dia mau? É um dia. Tem pessoas que acham que o dia mau é um dia que não foi muito bom. Ah, pastor, hoje eu tive um dia mau. Nada deu certo. Fui resolver uma coisa, não consegui. Fui fazer, não. O dia mau fala de um tempo de luta que todos nós passamos. Quem aqui não passa ou já passou por um tempo de luta? Nós passamos. E esse tempo de luta não se refere a um dia, fala sobre um tempo. Esse tempo de luta, a Bíblia diz, para que possa resistir. Sabe o que quer dizer a palavra resistir? Vencer o dia mau. Então o dia mau não é para te vencer, o dia mau é para ser vencido com o Senhor através de você. O Senhor quer que você vença um momento mau, o dia mau. De repente alguém aqui está passando por um dia mau. O Senhor está falando para você, você vai vencer. E para terminar, nós estamos
terminando, diz: e depois da batalha, continue inabalável. Sabe por quê? Nós cantamos isso, não me lembro qual a parte do louvor que nós cantamos, mas muitas vezes depois da batalha nós relaxamos. E como disse o louvor que nós cantamos, aí vem um contra-ataque do mal. Relaxa, meu irmão. A luta passou, a batalha passou, continue firme. Tem gente que vem para a igreja, está buscando uma vitória, buscando algo de Deus, e depois que recebe, recebi minha bênção. Tem uma música que diz: me dá a minha bênção para depois subir. Tem gente que entende a música errado. Pensa assim: me dá a minha bênção para depois sumir. Pensa aí, né? Tem gente que infelizmente pensa, ouviu a música de maneira errada. Depois da batalha, permanece firme e inabalável. Gente, ele já conseguiu o que ele estava querendo de Deus, mas ele continua firme. Passa 10 anos. Tem pessoas que você vê na casa do Senhor, aí de repente você fica muito tempo sem ver. Aqueles que são firmes, inabaláveis, você sabe que quando vai encontrar ele daqui a 10, 15, 20, 30 anos, ele vai continuar firme no Senhor, firme, inabalável. Mas tem gente que hoje está servindo o Senhor, está na igreja, glória a Deus, eu amo muito ao Senhor. Aí você encontra daqui a 1 ano, 2 anos, ah não, desanimei, cansei, vi que não era bem isso que eu queria. Afastar. Continue firme. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Nessa batalha, você é mais do que vencedor. Pode ter certeza, meu irmão. Eu sei que tem vidas aqui passando por batalhas terríveis, mas o Senhor está falando aqui: você é mais do que vencedor. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu vou falar algumas coisas aqui, eu queria que você repetisse. Nós somos um exército, todo o exército tem grito de guerra. Eu vou falar primeiro, depois eu vou falar junto com vocês, mas eu vou falando e vocês vão repetir. Mas primeiro eu vou falar qual é a frase. Para me vencer... Não precisa repetir não, é só para eu ver o texto. Para me vencer, tem que vencer Deus primeiro. Como a Deus ninguém vence, é impossível me vencer. Somos invencíveis. Olha, preste atenção, não precisa ler, repetir. Então nós vamos declarar isso, e o inimigo ele vai ser envergonhado através disso que nós vamos falar. Para me vencer, tá? Não é me vencer não, é me vencer. Tem que vencer Deus primeiro. Como a Deus ninguém vence, é impossível me vencer. Somos invencíveis. Vamos declarar isso. Para mim vencer, tem que vencer Deus primeiro. Como a Deus ninguém vence, é impossível me vencer. Somos invencíveis. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Você é mais do que vencedor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo pela tua palavra, Pai. Eu te agradeço porque nós temos um exército aqui, Pai. Nós temos um exército teu, nós temos valentes nesse lugar, Senhor. Temos guerreiros nesse lugar, Senhor. E o inimigo, Senhor, se ele entrou aqui querendo se engraçar, ele tem que saber que ele é mais que, ele já está vencido, Senhor. E em ti nós somos mais do que vencedores, Pai. Eu peço a Deus que cada um que entrou aqui nessa noite, saia daqui fortalecido pela força do teu poder, ó Deus. Porque o inimigo ele já está derrotado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.